Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é dia 16 de março e vamos para mais uma aula de matemática. A nossa rotina será a oração, o cabeçalho, a leitura e a apostila de matemática, das páginas de 13 a 19. Então, vamos para a nossa oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. O nosso cabeçalho está disponível para vocês. Pausem o vídeo, façam o cabeçalho no caderno de classe e depois retomem o vídeo, ok? Lembrem-se sempre da letra maiúscula no início de frase e nos nomes também. Capricho nesse traçado, porque eu sei que vocês já sabem. Bom, a hora do vídeo hoje é diferente. Não será uma história, e sim um vídeo explicativo sobre as classes e ordens dos números. Vocês perceberam que agora no quarto ano aprenderão sobre os milhares e nada mais propício para assistir um vídeo que trata sobre esse assunto, tá bom? Prestem bastante atenção porque ele é bem interessante. Vamos lá. Só um minutinho. Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre ordens e classes dos números. Estão preparados? Então, vamos lá! O sistema de numeração que normalmente utilizamos é o sistema de numeração decimal, pois os agrupamentos são feitos de 10 em 10 unidades. Vou utilizar um cubinho para dar esse exemplo. Aqui temos uma unidade de cubinho. Aqui temos um grupinho de 10 unidades, ou seja, uma dezena. Agora temos 10 grupinhos e cada grupinho tem 10 cubinhos. Então temos uma centena e assim por diante. Os símbolos matemáticos utilizados para representar um número no sistema decimal são chamados de algarismos. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Esses algarismos são chamados de indo-arábico, porque tiveram origem nos trabalhos iniciados pelos hindus e pelos árabes. Com os algarismos, formamos os numerais. Os números são divididos em ordens e em classes. Temos a primeira classe, que é chamada de unidade simples. Essa vocês já conhecem. A segunda classe é a classe dos milhares. A terceira classe, a classe dos milhões. Essas são as 3 primeiras classes, mas existem muitas outras, como os bilhões, os trilhões, os quatrilhões e assim por diante. Cada classe está dividida em 3 ordens. As unidades simples têm a centena, a dezena e a unidade. Os milhares, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Os milhões têm as unidades de milhão, as dezenas de milhão e as centenas de milhão. Agora, vamos encaixar as ordens dos números. A ordem é a posição na qual o algarismo ocupa em um número, sendo analisado da direita para a esquerda. A unidade ocupa a primeira ordem. A dezena ocupa a segunda ordem. A centena, a terceira ordem. A unidade de milhar, a quarta ordem. A dezena de milhar, a quinta ordem. A centena de milhar, a sexta ordem. A unidade de milhão, a sétima ordem.
a dezena de milhão, a oitava ordem. E a centena de milhão, a nona ordem. Então, cada algarismo em um número ocupa uma ordem. Agora que já preenchemos toda a nossa tabela, observe o número 3.435.234 unidades. Quantas classes tem esse número? Esse número tem 3 classes. 1, 2, 3. A classe das unidades, a classe dos milhares e a classe dos milhões. Quantas ordens tem esse número? Esse número tem 7 ordens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que algarismo ocupa a ordem das dezenas de milhar? O algarismo 3 ocupa a ordem das dezenas de milhar. E como se escreve esse número por extenso? 3.435.234 unidades. Vamos decompor esse número? Para quem não se lembra, decompor é representar o mesmo número de forma diferente. Geralmente está relacionado às suas ordens. Por exemplo, esse número tem 3 unidades de milhão, tem 4 centenas de milhar, 3 dezenas de milhar, 5 unidades de milhar, 2 centenas, 3 dezenas e 4 unidades. Agora, sem a tabela, quantas classes tem esse número? Bom, para facilitar, primeiro vamos separar as classes. Já aprendemos que a cada 3 ordens temos uma classe. Então, vamos contar da direita para a esquerda e colocar um ponto para dividi-las. 1, 2, 3, ponto. Essa é a classe das unidades. 1, 2, 3 e o ponto. Essa é a classe dos milhares. Aqui sobrou 2 ordens, 2 algarismos, mas essas ordens já fazem parte de outra classe, a classe dos milhões. Então, a última classe nem sempre é composta por 3 ordens. Cuidado para não se confundir e dividir as classes da esquerda para a direita, pois assim o valor e a leitura do número ficará incorreta. Então, lembre-se sempre de dividir os algarismos da direita para a esquerda. Pronto! Agora que dividimos com os pontos, quantas classes tem esse número? Temos 1, a classe das unidades, 2, a classe dos milhares e 3, que é a classe dos milhões. E quantas ordens? Bom, contaremos quantos algarismos tem. Assim, saberemos quantas ordens tem. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ordens. E como escrevemos esse número por extenso? Escrevemos assim: 23.456.000 ou 56 milhares, tanto faz, e 234 unidades. E agora, me diga, sem olhar na tabela, qual é o algarismo que ocupa a ordem da dezena de milhar? Essa é a unidade de milhar e essa é a dezena de milhar. Então, o algarismo que ocupa essa ordem é o 5. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula. Bom, crianças, vamos voltar, né, para a nossa aula. Olha só, vimos aí, então, o que é classe, o que é ordem, né? No caso, vocês estão aprendendo a classe da unidade das milhares, né, dos milhares. Então, foi importante para que nós demos continuidade aos exercícios da apostila, ok? Então, vamos lá. Como eu já disse a vocês, hoje a aula é de matemática, das páginas de 13 a 19. Bom, então, o primeiro exercício começa na letra C, porque é a continuação da nossa aula passada, né, da semana passada. Então, é a continuação, por isso que continua na letra C, ok?
não esqueçam de colocar a data em todas as páginas da apostila que fizermos, certo? Letra C. Escreva o valor posicional de cada algarismo que compõe o número 4.656. Como assim, professora? O valor posicional, ou seja, quanto vale o 6 aqui? Ai, professora, fácil, ele vale 6. Então, você colocará o número 6. O 5 aqui, ele é na casa das dezenas. Então, 5 dezenas vale quanto? Ah, vale 50. Então, você coloca o número 50 aqui. O 6 está na casa da centena. 6 centenas. Então, quanto vale 6 centenas? Ah, 600, professora. Ok. O 4, perceberam? Olha só, aqui, pessoal, vocês viram no videozinho que a cada 3 eu tenho uma classe. Então, aqui já foi uma classe, que é das unidades simples. Então, a próxima é da unidade de milhar. Então, uma unidade de milhar vale 1.000. E 4 unidades de milhar? Ah, valem 4.000. Então, aqui você colocará o 4.000, ok? Seguindo. Número 4. Componha os números dados a seguir. Esse é fácil demais, né? 1.000 mais 200 mais 70 mais 7. Vocês coloquem o resultado, ou seja, a composição desses números. O de baixo, 2.000 mais 100 mais 50 mais 1. Coloquem o resultado e assim por diante, certo? Próximo exercício, número 5. Decomponha os números dados a seguir de acordo com as ordens. Então, no número 4, vocês comporam, né? Já tinha a decomposição, vocês colocaram o resultado. Aqui isso é diferente. Eu tenho o resultado, no caso, né? O número, e vocês farão a decomposição. Então, olha só, tá até dividido em cores diferentes para mostrar as ordens. Primeira ordem das unidades, segunda ordem das dezenas, terceira ordem das centenas, quarta ordem mudou a classe. Agora não é mais das unidades simples, agora é da unidade de milhar. Então, como vocês farão? Né? Fácil, pessoal. Então, olha lá. Então, esse 1 vale quanto? Vale 1.000. Então, tem que colocar 1.000 mais quanto? Ai, tem 5 centenas, vale 500. Ai, tem 9 dezenas, vale 90. E 4 unidades, ok? É isso que vocês farão no 6.392 e no 9.876. É a mesma coisa, ok? Qualquer dúvida é só perguntar, mas tenho certeza que vocês saberão aí bonitinho, certo? Vamos para a próxima. Exercício 6. Mateus e seu pai colecionam carrinhos em miniatura. A decomposição com fichas coloridas a seguir está representando a quantidade de carrinhos dessa coleção. Então, aqui, olha, eu tenho a decomposição. Juntando esses números, 1.000 mais 300 mais 20 mais 3, que número que eu formo? Vocês descobrirão, né, quantos carrinhos há nessa coleção. Depois que vocês descobrirem quanto vale isso daqui, vocês saberão. Resposta completa, hein? Eu não quero só número, tá bom, crianças? Há nessa coleção tantos carrinhos. Esse A, lembrando que é sempre, ó, com H e acento, e letra maiúscula no início, ok? B. O algarismo 3, olha aqui, o algarismo 3, assume quais valores na escrita desse número? Aqui ele vale 3. E aqui, quanto que ele vale? Ai, professora, na unidade ele vale 3. E na centena ele vale 300. Então, o algarismo 3 assume quais valores na escrita desse número? 3, né? Assume os valores 3 e 300, ok? Fácil, né? Página 14, exercício número 7. Bernardo mandou uma mensagem para Mateus contando sobre a quantidade de alunos que há na escola em que estuda. Então, ele mandou aqui, ó, esse número escrito aqui. Na escola tem tal alunos. Vocês farão a leitura. Letra A.
escreva esse número com algarismos. Então, aqui está escrito por extenso, com palavras. Vocês escreverão aqui, utilizando o algarismo, tá bom? Depois disso, decomponha esse número, letra B. O que é decompor? Por exemplo, o número 530. Como que eu decomponho? 500 mais 30. Então, a decomposição, lembrem-se, é colocar o valor de cada algarismo, ok? E na letra C, escreva o valor posicional de cada algarismo que compõe esse número, ou seja, é igualzinho o exercício C lá da página 13. Quanto que vale o 5? 5. Quanto que vale o 3? 30. O 2 e o 1, certo? D. Você sabe quantos alunos há na escola em que você estuda? Escreva esse número com palavras. Pessoal, na nossa escola tem mais ou menos 380 alunos. Então, vocês escreverão este número por extenso, ou seja, com palavras, certo? Exercício 8. Compondo o número 3.000 mais 100 mais 30 mais 9. Temos, quando eu componho este número aqui, que número que eu chego? Qual é o resultado? Vocês escolham a opção e assinalem. 9. Marina contou para Bernardo que caminha esse número aqui, ó. Nem vou fazer a leitura, nem farei. Para que vocês mesmos, né, leiam, certo? Marina contou para Bernardo que caminha tal, tal, tal metros para ir de casa até a escola onde estuda. Escrevendo esse número com algarismo, temos, então, este número que eu circulei aqui, que está escrito por extenso, se fosse com algarismos, qual número que seria? Este ou este? Fácil, hein? 10. Complete a tabela a seguir, escrevendo os números apenas com algarismos, ou seja, com números. Decomposição. 2 unidades de milhar, 3 centenas e 5 unidades. Que número que é esse aqui? Ai, professor, eu já sei. 2 unidades de milhar, ponto. Opa. 3 centenas, 5 unidades. Opa, então não tem dezena. 0 e 5 unidades, ok? É isso que vocês farão nos dois próximos também, certo? O que você observa em relação aos algarismos usados para escrever os 3 números? Como assim, professora? Vocês perceberão, né? Depois que vocês escreverem todos os números formados aqui com algarismo, né? Escreveu esse, o que vocês vão observar? Que, né? Qual é a relação com os algarismos utilizados para escrever esse número, né? Bom, é que eles foram escritos utilizando os mesmos números. Vocês verão aí que ele só mudou a ordem em que ele ficou, né? Mas os algarismos são os mesmos, ok? Bom, na página 15 vem uma brincadeira que eu explicarei a vocês e depois vocês podem jogar aí na casa de vocês, com algum familiar, com algum irmão, com quem vocês quiserem, tá bom? Lembrando que quando você estiver realizando as atividades, pausa o vídeo, realiza a atividade, retoma o vídeo. É mais fácil e fica mais fresco na memória, tá? E não fica tão cansativo assistir tudo de uma vez. Aprender é divertido, o jogo é da página 15. Vamos jogar Fera da Composição. Material, fichas coloridas do material de apoio, que são essas aqui, ó. Essas fichinhas que estão lá no fundo do material de apoio de vocês, tá? Eu acredito que vocês já até usaram algumas. Continuando. Como jogar? Número 1, reúna-se com um colega. Né? No caso, é como eu disse, com um familiar. 2, façam 4 montes sobre a mesa, cada um com uma cor de ficha. Todas as fichas devem ter os números voltados para cima. Por que 4 montes? Porque tem 4 cores, azul, verde, amarelo, esse vermelho. Então, vocês farão 4 montinhos com os números voltados para cima, tá bom?
Bom, continuando. 3. O professor vai ditar um número formado por até 4 ordens. No caso, algum familiar, um adulto. Até 4 ordens, ou seja, unidade, dezena, centena, unidade, milhar. Então, ele pode falar números para vocês até 9.999, tá bom? De 1.000 até 1.000, de 1.000 até 9.999. 4. O jogador que compuser esse número primeiro, corretamente, usando as fichas coloridas, marca um ponto. Registre os pontos na tabela. Como assim? Vamos dizer que a mamãe aí fale 2.350. Está jogando você e seu primo. Aquele que montar o 2.350 primeiro é o vencedor, tá bom? Lembrando que, olha só as fichinhas aí. 2.000 tem que ter uma vermelha. O 300, uma azul. O 50, um amarelo. Então, quem montar primeiro essa composição é o vencedor. E aí você pode anotar aqui, ó, o seu nome e o nome de quem está brincando. Na primeira rodada, quem ganhou? Ai, fui eu. Então, 1 ponto. Então, o seu amiguinho, 0, né? O seu primo, seu irmão. Segunda rodada, e assim por diante. Ao final, vocês somam, né, os pontos, depois de 7 rodadas, e vence quem tiver marcado mais pontos, certo? Bom, este é só uma brincadeira. Continuando na página 5, eu tenho algumas atividades. Número 1. Bia e Caio estão jogando Fera da Composição, que foi o jogo que eu expliquei. Na primeira rodada, o professor ditou o número 1.735. Observe os números que Bia e Caio formaram com as fichas coloridas. Então, olha lá, Bia, 1.735 e o Caio, 1.375. Quem formou o número corretamente? Quem formou esse número aqui, ó, que está escrito aqui? Foi a Bia ou o Caio? Observem e escrevam o nome deles, ok? 2. Na segunda rodada, Caio compôs corretamente este número, que eu não falarei. Que número que é este aqui? Tá? Vocês, então, reconhecerão esse número nessas opções para saber qual foi o número que o professor ditou e vocês assinalarão somente o que está aí escrito corretamente, este número aqui, ok? Bom, terminado a página 15, vamos para a página 16, que também não é nada difícil. Essas atividades estão bem fáceis, né? Lembrando, coloquem a data em todas as páginas feitas e também pausem o vídeo para ir, né? Aí realizando juntinho com a professora. Comparação de quantidades. Roda de conversa. A prefeitura da cidade onde Bruno mora organizou um torneio de voleibol. Olha aqui, né? Eles aí na quadra, acontecendo o torneio. Desse torneio, participaram times de várias escolas da cidade. Os 2 jogos da semifinal desse campeonato aconteceram no final de semana. Observe na tabela o público desses 2 jogos, ou seja, a quantidade de pessoas que foram assistir ao torneio. Então, no sábado, foram 4.590 pessoas. E no domingo, 5.000 pessoas, ok? Em qual dia da semana o público foi maior? Fácil, né, gente? Bom, continuando. Atividades. Continuando na página 16. 1. Os organizadores do torneio de voleibol registraram o público dos jogos em uma tabela. Observe o público dos 5 primeiros jogos no torneio. Então, olha lá, no primeiro jogo, teve esse público. No segundo, esse. No terceiro, esse. No quarto, esse. E no quinto, esse. Aqui é só para observar a tabela. O exercício está nessa página, na página 17. Letra A. Vamos comparar os públicos do terceiro e quinto jogos. Represente o público desses jogos nos ábacos a seguir. Volta na tabela da página 16. É para comparar qual? Terceiro e quinto jogos. Então, vocês vão olhar este e esse. Estão vendo? Professor, é igual? Sim. Volta lá no ábaco e representa esse número no ábaco.
Então, o número aí, 4.974. Deixa eu anotar aqui. 4.974. No quinto jogo, né? E no terceiro foram a mesma quantidade. 4 unidades. Então, você tem que desenhar 4 bolinhas ou 4 risquinhos. 7 dezenas. Então, 7 risquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 centenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 unidades de milhar. Então, vem aqui na unidade de milhar. 1, 2, 3, 4. Mesma coisa nesse ábaco. Por quê? Porque a mesma quantidade de pessoas no terceiro e no quinto jogo. Ok? O que você observa em relação à quantidade de público desses dois jogos? Foi a mesma quantidade, né, pessoal? Escrevemos 4.974 é igual a 4.974. Olha aqui, eu posso trocar a palavrinha igual pelo símbolo do igual também, ok? Bom, letra B. Vamos comparar os públicos do primeiro e do segundo jogos. Então, você volta lá na tabela agora e vai olhar o primeiro e o segundo jogos. Ó, agora é diferente. Então, em um ábaco, você fará essa representação e no outro ábaco, essa daqui, tá bom? Então, ó, primeiro e segundo, tem que olhar lá na tabela. Em qual desses dois jogos havia maior público, ou seja, no primeiro ou no segundo jogo? Observe que o número 1749 tem 4 ordens. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, 4 ordens, né? Quarta ordem, desculpa. E o número 833 tem 3 ordens. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. O número composto por mais ordens é o maior? Óbvio. Então, é esse aqui. 1749 é maior que 1833. Eu posso trocar essa expressão aqui, ó, é maior que, por esse sinal. Tá vendo? O sinal da boca aberta, eu falo. Então, olha lá. Boquinha aberta para quem é maior. Vendo aqui? Para quem é maior, né? A boquinha golosa, abre para esse lado. Boquinha fechada para quem é menor. Ok? Então, podemos dizer também que 833 é menor que 1749. Depende a boquinha. Boquinha aberta para o número maior, boquinha fechada para o número menor, certo? C. Agora vamos comparar os públicos do terceiro e do quarto jogos. Volta lá na tabela, né? Terceiro e quarto jogos. 4.974, 4.855. Represente o público desses jogos nos ábacos a seguir. Então, aqui, no terceiro público e no quarto público. Vão representar igual já ensinei, fazendo risquinho ou as bolinhas aí, né? Nas ordens que seguem. Continuando. Em qual desses dois jogos havia menor público? No terceiro ou no quarto? Fácil, né, pessoal? Bom, observe, olha só, que os números 4.974 e 4.855 são formados pela mesma quantidade de ordens, ou seja, eles têm 4 ordens. Ao comparar esses números, comparamos primeiro os algarismos da maior ordem. Então, olha aqui, 4.000 e 4.000. Porém, é o mesmo número, então não dá para saber quem é o maior, né? Neste caso, as unidades de milhar. Se eles forem iguais, que são, comparamos os algarismos da ordem imediatamente menor, e assim por diante. Então, vou para a centena. Opa, aqui é 9 e aqui é 8. Então, quem recebeu mais públicos? Quem é o número maior? 4.974. Quem é o menor? 4.855. Então, pessoal,
Aí na página 18, olha lá. Então, nesse exemplo, comparamos os algarismos das centenas e vemos que 9 é maior que 8. Podemos dizer que 4.974 é maior que 4.855. Olha a boquinha aberta para o maior e a boquinha fechada para o menor. Ou 4.855 é menor que 4.974. Boquinha fechada para o menor e aberta para o maior. D. Compare o público da partida final desse torneio, que foi de 5.120 pessoas, com o público da primeira partida. Então, agora você tem que pensar, né? Utilizando os sinais de maior ou menor, você colocará aqui. Então, o número 5.120, ele é maior ou menor que 1.749? Ah, professor, o 5.000 é maior, então boquinha aberta. Não, professor, o 5.000 é menor. Ok? Comparar é determinar se as quantidades são iguais ou diferentes. Se forem diferentes, uma quantidade pode ser maior ou menor que a outra. Lembrando-se sempre, boquinha aberta para o maior, boquinha fechada para o menor. Ok? Continuando aí na página 19, né, que é a última página. Número 2. O time de voleibol de Bruno está treinando para o campeonato. Observe na tabela a distância que cada um desses jogadores percorreu para chegar até o local do treino. Então, tem aí, olha, o jogador, tem o nome de todos eles, e a distância em metros. Quanto eles correram, né? Quanto eles andaram para chegar até o treino. Então, o Bruno andou esse tanto, a Camila tanto, o Eduardo tanto, e assim por diante. Letra A. Quem mora mais longe do local do treino? Tem que observar aqui na tabela, ou seja, quem andou mais é o que mora mais longe. Coloca o nome aqui. B. Quem mora mais perto? Ou seja, quem andou menos mora mais perto. Olhem na tabela quem andou menos e coloquem o nome aqui. C. Continuando na página 19. Usando os sinais menor, boquinha fechada, maior, boquinha aberta ou igual, compare as distâncias percorridas pelos jogadores. Então, olha lá, o número 1.267. Ele é maior ou ele é menor que o 2.340? Ah, ele é menor. Então, boquinha fechada para ele e boquinha aberta para o maior. O número 2.340 é maior ou menor que o 1.289? Ah, professora, ele é maior, então boquinha aberta para ele e fechada para o menor. Ah, e esses aqui, 2.500 é igual a 2.500. Fácil, hein, gente? Façam isso em todos os números, tá? D. Escreva as distâncias percorridas pelos jogadores em ordem crescente, ou seja, da menor para a maior. Como assim, professora? Volta lá na tabela, observe todas essas distâncias. E aí, são esses números aqui da tabela que vocês escreverão aí na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Observou? Volta lá no exercício D e escreve em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Quem é o menor número? E depois, até chegar no maior, ok? Exercício 3 para finalizar. Descubra as respostas para as charadas das crianças abaixo e escreva o número que cada uma falou. Então, vocês farão a leitura dos 4 balõezinhos para descobrir que número que é esse aqui, coloca aqui embaixo. Que número que é esse? Coloca aqui. E assim por diante. São 4 charadinhas. Então, olha lá. Qual é o maior número formado por 4 algarismos diferentes? Nossa, professora, 4 algarismos diferentes, o maior. Eu sei que o maior é o 9.999, né? Com 4 algarismos. Mas tem que ser todos diferentes. Opa, já dá para eu saber. Então, 9 aqui, não pode ser o 9 aqui, o 8. Então, aqui tem que ser o 7 e aqui o 6. Olha lá, já dei até uma dica qual é, hein? Qual é o menor número formado por 4 algarismos diferentes? Agora, o menor, já sei que o menor é o 1.000, mas tem que ser 4 algarismos diferentes. O 1.000 tem 3 zeros, não vale.
Qual é o maior número formado por 4 algarismos iguais? Até falei lá no começo. Qual é o menor número formado por 4 algarismos iguais? Nossa, iguais também? É. Aliás, desculpa, aqui é o maior e aqui é o menor. Também já falei. E coloquem os números abaixo de cada criança. Depois que você descobriu todos esses números, aí vocês finalizarão. Agora escreva esses algarismos que vocês formaram aqui em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, desses 4 números que vocês formaram, qual é o maior? Coloque ele aqui. E depois, quem é o maior? E depois, até chegar no menor. Decrescente. Vai caindo do maior para o menor. Ok, crianças? Por hoje é só, tá? Se houver alguma dúvida, nos procurem, tá bom? Não fiquem com vergonha, mandem mensagem. Não fiquem com dúvida mesmo, tá bom? Porque quem fica com dúvida não aprende, tá bom? Fiquem com Deus. Qualquer coisa, estamos à disposição de vocês. Um beijo.